O nosso amigo Thiago Santinelli se juntou com o Ian Neves para fazer o que parece ser uma série de vídeos. Então, se você gostar desse, a gente vai fazer vários outros, né? Falando sobre as mentiras do comunismo. E vocês ficam mentindo sobre o comunismo. E o primeiro episódio deles aqui é sobre a fome. Você vai dizer, cara, mas isso aí tá rodando, como é que tá? Eu vou te falar, mano, a bolha dos caras tá engajada, eles estão aqui, ó, com 3 dias, 300 mil visualizações, mano. Tem um monte de comunista aí, de apartamentos, moleque estuda tudo em colégio Playboy lá. Então assim, o comunismo é mó legal, meu. Tão mentindo sobre o comunismo, meu. Velho, então nós vamos tentar refutar esses caras. O vídeo dos caras é longo, tem 25 minutos. Então eu vou tentar fazer um bate-bola rápido, cara. Não vou dar um aqui de Thiago Braga pra fazer um vídeo de 2 horas, mas vamos tentar refutar o que eles falaram aqui. Vamos começar? Antes de mais nada, tenho que lembrar você que o Meteoro Brasil, né, falou que ia aceitar o debate. Tô esperando até agora, Meteoro. Tô esperando até agora. E outra coisa, você que é de Brasília e você que é de Presidente Prudente, presta atenção que este mês de abril estaremos em Brasília, em Presidente Prudente. O link aqui, ó, no comentário fixado, é só você clicar e vai. E ó, principalmente o de Presidente Prudente, que nós vamos fazer uma palestra numa universidade lá, vai logo, porque é vaga limitadíssima, tá? Encerrou assim a sala lá, lotou, já era. Então aproveita aqui, ó, pra você ir pela divulgação do meu canal, beleza? Vamos começar. Fala, seus lixos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal aqui, que é o melhor canal desse YouTube. Perdão aí pra você que tem canal também, mas você já sabe que o meu é o melhor, não tenho o que falar. Você entendeu? Foi uma piada. Essa piada é um oferecimento do humorista profissional Thiago Santinelli. A gente sabe que existem várias mentiras que são espalhadas por aí. A gente já viu na eleição rolando várias delas, falando que no comunismo as pessoas comem cachorro. Só uma coisa, cara. Ô Thiago Santinelli, eu também tenho problema de pele oleosa, velho. Mas, cara, dá uma lavada nesse rosto, passa um papel, mano, sei lá, velho. Parece que dá pra fritar um óleo aí, mano. Se tivesse isso no comunismo, ninguém passava fome, hein? Todo esse monte de mentira, a gente vai passar por elas aqui. Hoje a gente vai falar sobre a questão da fome. A gente vai falar sobre isso aqui hoje. Então, vamos lá. Vinheta, se tiver vinheta. Você viu que foi mais uma piada dele, né? O Ian Neves... Mais uma piada do humorista profissional Thiago Santinelli. Ele tirou já, infelizmente. Se vocês forem lá, não vai mais estar lá no mito, né? Mas o meu vídeo ficou fixado e eu acho que agora só falta eu chegar no capeta, né? A última etapa, não tem mais onde chegar. Alcançou o ápice da internet. Entendeu? Mais uma piada aí do humorista profissional Thiago Santinelli. O apocalipse do comunismo, a fome. Que esse é um cavaleiro do apocalipse de verdade. De verdade, né? exatamente. Literalmente o cavaleiro do apocalipse. O segundo é o cara que é o cavaleiro que entra na sua casa, né? É verdade, é o Boulos. Mais uma muito boa do humorista profissional Thiago Santinelli. Na eleição de 2018 e 2022, eu aposto que ele deve ter recebido mensagem, alguma corrente do Zap, falando que no comunismo as pessoas passam fome, que na Venezuela nem tem cachorro mais, não tem doguinho mais, gato, não tem bicho lá no zoológico, não existe. Tudo virou restaurante, sweatshop virou restaurante, porque eles têm que comer animais, porque não tem comida em países comunistas. E aí estamos aqui com o Ian Neves. E agora a minha dúvida, esse é um caso de meia-verdade, é verdade ou é mentira completa? Pausa aqui, já vou começar então refutando o Santinelli, né? Dá uma olhada nessa matéria aqui, ó. Da Exame, tá? 64% dos venezuelanos perderam média de 11 quilos por falta de alimento. Só que tem mais um detalhe. Pesquisa foi elaborada com informações obtidas entre julho e setembro. Por isso, resultados não refletem o efeito da hiperinflação que começou em outubro. Ou seja, antes da hiperinflação, os caras estão perdendo ali 11 quilos em média. Cara, quantas reportagens você não viu de gente indo lá e brigando por um pacote de papel higiênico, cara? Quantas reportagens você não viu da galera pegando o dinheiro e fazendo artesanato com o dinheiro como se fosse um papel comum, porque o dinheiro não vale nada, né? Mas tudo isso deve ser mentira, né? A verdade deve ser que o Ian Neves vai falar aí que é tudo mentira. Vamos ver. Uma coisa que vocês vão aprender aqui ao longo dessa jornada que a gente vai fazer desmentindo alguns ataques que fazem ao comunismo, é que muito do que falam que é um problema no comunismo, na verdade, é um problema do capitalismo. Opa, a gente vai então ver... é isso, aquelas críticas que dá a volta, né? Eu vou criticar o comunismo e, critiquei o capitalismo. Isso é uma coisa que a gente fala o tempo todo, né? Que acidentalmente a galera criticando o comunismo critica o capitalismo, né? E a primeira coisa que a gente tem que falar é que as fomes de antes da revolução nos países que foram revolucionários não
incomodam nem um pouco essa galera. O primeiro país socialista, acho que todo mundo já ouviu falar da União Soviética. A União Soviética surgiu a partir de uma revolução na Rússia. Só que qual Rússia? Rússia imperial, que a gente pode dizer que era capitalista, semi-feudal, ainda estava num capitalismo que estava se formando. E nessa Rússia imperial, a fome era um problema crônico. Que nível de fome? Vamos lá. É óbvio que a fome era um problema crônico, assim como outros países do mundo, inclusive países capitalistas. O lance é que é o seguinte, cara, durante o século XX, onde muitos países, principalmente os capitalistas, estavam saindo da fome, estavam resolvendo os seus problemas em relação à fome, a União Soviética teve outras fomes. Então você olha e fala, peraí, tem coisa errada aqui, certo ou não? Vamos lá. Nível de, assim... Comer bicho é esse nível? Vem daí O nível de fome de morte por inanição. É esse nível. O nível das pessoas morrerem de fome. Mas essa fome ninguém se incomoda. Essas fomes no plural... Essas fomes no plural, que do começo do século XX e no século XIX, essas não incomodam ninguém. E tampouco relacionam essas fomes com o regime czar. Pausa aqui, meu irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Quem disse que não incomoda ninguém? O que acontece é que a gente não tem um movimento czarista. Né? Nós queremos aqui fazer o czarismo, né, de volta na Rússia, ou o czarismo no Brasil, uma coisa nova aqui. Né? Não existe isso. Agora, existem os movimentos comunistas, como o seu. Então a gente tem que mostrar, não, o comunismo gerou fome, como eu vou mostrar aqui nesse vídeo. Porque aí é que tá. Outra coisa que vocês vão aprender aqui é, quando uma coisa ruim acontece no socialismo, a culpa é sempre do socialismo. Quando uma coisa ruim acontece no capitalismo, a culpa é sua. Ou do socialismo sempre. Também. Ou também. A culpa também é do socialismo. É igual no Brasil, né? O Brasil, qualquer problema que tem, porque o Lula é comunista, as coisas são comunistas. Exatamente. Nunca é culpa do capitalismo. Nunca. Nada. E a gente consegue ver isso também na China. A China, antes da Revolução de 1949, tinha uma expectativa de vida de 33 anos. 33? 33 anos. Vamos lá, isso aqui tá... ele vai fazer uma piada? Ia chegar, era a idade de Jesus, então. É simbólico isso. Simbólico. Mas 33 anos. Mais uma piada do humorista profissional Thiago Santinelli. Mas vamos lá, cara, isso é de uma desonestidade intelectual gigantesca, cara. Eu vou começar, antes da gente falar mais da fome, que você vai falar bastante da fome, vamos falar da China. Deixa eu te falar uma coisa, cara. Você sabia que todos os países do mundo tinham uma expectativa menor do que eles tinham hoje? Você sabe que todos os países do mundo tiveram uma melhora nas suas expectativas de vida? Eu vou dar exemplos para você. Eu vou começar com esse gráfico aqui, que nem tá? Desse período que você falou. É de 1950 a 2100, né? Inclusive uma extrapolação do gráfico. Mortalidade infantil e... expectativa de vida na América Latina e no Caribe. Olha só o que acontece com a mortalidade infantil e olha o que acontece com a expectativa de vida. Quer ver outra coisa aqui, ó? Quando você pega a mortalidade infantil, inclusive no Brasil, tá? Tem aqui, ó, sai até no Globo, mortalidade infantil cai 77% no Brasil desde 1990 de Zono. Olha aqui o gráficozinho aqui, ó. Olha aqui, ó, de 1955, ó, caindo até 2012. De novo, eu tô falando de dados recentes. Se você pegar para trás, é pior ainda. Quando você fala de alimentação, é a mesma coisa, velho. Dá uma olhada aqui nesse indicador, tá? Da fome, vamos chamar assim, no mundo. Né? Inclusive esse aqui é do Brasil, ó. De 2000 a 2021, ou seja, dos últimos 21 anos, uma tendência de queda. Nos últimos anos aqui, né, de 2020 a 2021, teve uma aumentada, talvez por causa da pandemia, por causa de crises econômicas, não sabemos. Mas olha como o gráfico ele é decrescente. Quando você pega, por exemplo, esse dado da ourworldindata.org, você vai ver que no mundo inteiro você tem uma melhora, tá, da fome, do problema da fome no mundo inteiro. Olha aqui, ó. Nos últimos 22 anos você vê exatamente isso, um decaimento da curva de fome. Então é óbvio que isso vai acontecer e é óbvio que a mortalidade vai ser menor, principalmente porque você tem novas tecnologias, tá? Que não existiam antes. Por exemplo, uma tecnologia do início do século XX, antibiótico. A penicilina foi inventada, foi descoberta, se não me engano, nos anos 20, no final dos anos 20. Então é isso, velho. Antes, se você tivesse um corte e infeccionasse, você podia morrer. Depois não, depois inventaram o antibiótico. Olha que coisa curiosa, não? Vamos lá.
com isso. Simbólico. Mas 33 anos era a média de idade da galera. era a média da idade e muito por conta de inanição e doenças. E a gente também, estudando a respeito da fome nesses países, a gente vê que doença e fome são coisas que andam de mãos dadas. Pessoas com fome ficam mais propensas a morrer de doenças. Ficam com o sistema imune mais... Nossa, jura? E as pessoas que dizem que no socialismo se passa fome ignoram completamente essas fomes antes do socialismo nesses países. Então esse é um primeiro ponto. Isso não é verdade, cara. Isso não é verdade. Um dos problemas maiores que houve, uma das maiores causas da fome no mundo, principalmente no mundo comunista, foi a coletivização das fazendas e o plano de industrialização do Stalin, que basicamente ignorou qualquer dado da realidade. Ele simplesmente meteu uma coisa ideológica e o negócio não funcionou. Você quer ver uma coisa? Para começar aqui, que depois eu vou separar texto de livro para você, mas assim, só para gente dar a primeira pitada, se você for no Wikipédia, velho, no Wikipédia você tem ali os dados de que houve outras grandes fomes na União Soviética, inclusive no meio do século XX. Então vamos lá, ó. A última grande fome a atingir a União Soviética começou em julho de 1946, atingiu seu auge em fevereiro a agosto de 1947 e depois, mesmo diminuindo em intensidade, ainda houve algumas mortes por fome em 1948. Dá uma olhada aqui, ó. O economista Michael Elman, né, afirma que o Estado poderia alimentar todos aqueles que morreram de fome. Ele argumenta que, se as políticas do regime soviético tivessem sido diferentes, talvez não houvesse nenhuma fome ou uma muito menor. Elman, eu acho que é Elman mesmo, né? Afirma que a fome resultou em uma estimativa de 1 a 1,5 milhão de vidas perdidas, além de perdas secundárias da população devido à redução da fertilidade, cara. Então, desculpa, cara, o que você está falando não tem o menor sentido, cara. Houve muita fome, inclusive, no meio do século XX. Aí os caras começam, não, mas é porque teve seca, não, mas é porque teve guerra. Não, e daí, cara? Também teve ajuda da ONU, também teve ajuda até dos Estados Unidos. E mesmo assim, o regime de Stalin conseguiu fazer isso. Agora, existe algo ainda pior nisso, que é o seguinte, tem uma carta de 1933, se não me engano, que é do Stalin. Deixa eu até procurar o nome do cara aqui, que ele estava se correspondendo. Ele se corresponde com o Mikhail Sholokhov e ele sugere, o próprio Stalin sugere utilizar a fome como instrumento político de repressão dos camponeses anti-revolução. É isso, cara. O próprio Stalin tem ele escrevendo, vamos usar a fome aí como ferramenta política. Né? Então a fome dos anos 30, antes dessa, tá, dos anos 40, a fome dos anos 30 foi causada por politicagem do Stalin diretamente. Então você está me dizendo que o pessoal que defende o capitalismo só se importa com a fome, dependendo em qual momento ela acontece, não é com a fome em si. Porque eles não se preocupam com a fome de verdade. Eles instrumentalizam um evento histórico, alguma coisa histórica, para tentar desmerecer um sistema contra-hegemônico. O uso é 100% político da fome. Não é uma preocupação verdadeira com as pessoas que estão sofrendo de fome. Cara, é até irônico ele falar isso, cara. Eu acabei de citar. O Stalin, ele literalmente fez um uso da fome como ferramenta política. Se fosse, não seria só uma e não a outra. Mas aí, respondendo a sua pergunta, né? A pergunta principal. Isso é meia verdade? É verdade toda? Não é verdade nenhuma? Então, outra coisa muito comum pra criticar o comunismo é pegar exceção e tomar como regra. Então é pegar uma coisa que aconteceu, mas dizer que isso sempre acontece. Então, pra deixar claro logo de cara, as fomes nos países socialistas foram episódicas. Nós tivemos episódios de fome. Só pra citar algumas das mais famosas. A União Soviética em 32 e 33, a China entre 59 e 61, tanto Cuba quanto a Coreia do Norte durante a década de 90. Esses são momentos nos quais esses países socialistas passaram por períodos de fome. E essas fomes têm causas específicas. E chegam ao mesmo nível crônico igual antes ou não? Então, o problema de antes é que era crônico porque era uma fome causada justamente pelo sistema capitalista ou até o sistema semifeudal. Essas fomes que aconteceram depois são ou produto de um país socialista que estava tentando se reerguer, estava tentando construir uma nação a partir dos escombros do capitalismo, ou estavam tentando, no caso da Coreia e de Cuba, estavam tentando se reerguer após a queda da União Soviética. Então, vamos lá. Isso é mentira, cara. Acabei de mostrar pra você que teve fome depois disso. A fome dos anos 40, cara, a revolução foi em 1915, 1917. Não teve um probleminha ali e depois foi solucionado. Você teve problema na década de 30 e na década de 40. E mais, cara, a Venezuela é um exemplo do contrário. No século XXI, a Venezuela consegue ter problema de fome, cara. Justamente, coincidentemente, com a escalada de autoritarismo de um regime socialista que é o do Maduro. É uma coincidência isso? É uma coincidência?
A fome em Cuba e na Coreia tem muito a ver com o fim da União Soviética em 91. Pausa, então beleza. Então você tá me dizendo que a Cuba e a Coreia do Norte, elas dependiam fortemente de um outro bloco econômico para não ter fome? Olha que exemplo de regime, né? E mais, por que a União Soviética então caiu, né? Por que se ela era tão maravilhosa, por que em 91 ela simplesmente ruiu? Por que os países fizeram de tudo para sair da cortina de aço? Curioso, né? Porque do dia pra noite, Cuba e Coreia perdem os seus maiores parceiros econômicos. E aí ficam bloqueados e tem um problema muito sério de abastecimento. O período de fome grave nesses dois países é particularmente a década de 90. No caso da União Soviética em 32 e 33, é um episódio específico que tem a ver tanto com a coletivização da terra, quanto com um desastre climático muito grave que não aconteceu em um lugar só. E no caso da China, a mesma coisa, coletivização da terra e um desastre climático. As duas coisas juntas causaram um desastre na China. Mas então você tá corroborando o que eu tô falando. Coletivização da terra é um problema. Você mesmo tá dizendo isso? Então essas fomes foram causadas por fatores, vamos falar, múltiplos, fora, também. ou de ter como se fosse por terceiros. Não foram causadas pelo socialismo em si. Foram causadas por tretas internas no pós-revolução, porque eu não preciso falar pra ninguém que depois da revolução não é todo mundo que vira comunista do dia pra noite, né? Então, no caso da União Soviética, pessoas que estavam resistindo à coletivização da terra, que é acabar com a propriedade privada no campo. Essa resistência causou... Os velhos da van da época os proprietários seguraram os bagulhos. Os proprietários segurando na própria terra e boicotando, queimando plantação, matando... Vamos lá. Ele fala dos proprietários de terra como se fosse lá, latifundiário. É o rei do gado lá na Rússia. Ai, as minhas terras. Não, cara. Você tá falando de camponeses, muitas vezes, que subsistiam ali. Pra você ter uma ideia, cara, isso prova que a Revolução Russa nunca foi uma revolução das massas. A Revolução Russa foi feita pelo Exército Branco, que depois o Exército Vermelho tomou de quem tomou o poder, né? E os camponeses não queriam a revolução. Os caras preferiam, cara, matar o seu gado, queimar a sua plantação, demolir a sua casa do que dar pro Stalin. Isso só mostra, como o que eu tô te falando, é que a revolução não foi uma revolução de massas. Isso não é verdade. Isso simplesmente não é verdade. E como nós vamos ver mais adiante, a sociedade industrial russa também sofreu com fome. A gente já vai ver. Vamos lá. Gado, destruindo ferramenta, aliciando camponeses, isso tudo aconteceu junto com uma catástrofe climática, que foi tanto uma seca em alguns lugares quanto enchente em outros lugares, e isso aconteceu não só na União Soviética, mas na Europa como um todo, na Europa mais do leste, né? A gente não pode esquecer também que esses países eram bloqueados, eram países que não tinham relações comerciais normais com o restante do mundo, porque o capitalismo, a primeira coisa que ele sempre faz é bloquear e isolar esses países. E é o que a gente sempre diz, né? Ué, se o socialismo não funciona, então pra que bloquear? Não é só deixar ele não funcionar e morrer sozinho? Vamos lá. O raciocínio é justamente o contrário. Se o socialismo funciona, por que ele precisa do mundo capitalismo? Do mundo capitalista? Por que o comunismo precisa do mundo capitalista? Vamos começar falando da própria União Soviética. A União Soviética, cara, não era uma ilha como Cuba, era só uma ilha, não, cara. Era um bloco gigantesco que, inclusive, na corrida espacial, foi a primeira a enviar um homem para o espaço. Vocês sabiam? Quem pisou na Lua primeiro foram os americanos, mas quem enviou primeiro um homem para o espaço, quem saiu na frente da corrida espacial, foi a União Soviética, cara. Amigo. Os caras eram um baita de um bloco gigantesco. E aí, eu digo pra você o seguinte, você fala, quando você fala muito de bloqueio, você fala muito de Cuba, né? Eu até separei aqui uma listinha, né? Por que os Estados Unidos, malvadão, né? Eles foram lá e bloquearam comercialmente Cuba? Pra começar, que bloqueio é esse? Tá? Que você tem parceria comercial com a União Europeia, 33%, com a China, 11%, com a Rússia, 10%, com o Canadá e com o Brasil. O Brasil, inclusive, nos últimos anos, aumentou em mais de 65% a sua troca bilateral com Cuba. E aí, que bloqueio comercial é esse? Mas vamos lembrar aqui, ó, o que aconteceu? Você sabia que o Fidel pediu apoio para os Estados Unidos para acabar com o governo de Fulgêncio antes dele, dizendo que ele ia fazer uma revolução democrática, ele queria fazer com que Cuba fosse uma democracia, não uma ditadura comunista? Aí os Estados Unidos fizeram um bloqueio, enfraqueceram Fulgêncio, ele foi lá, tomou o poder e aí ele mentiu. Ele falou, não, esteja imposto o comunismo goela abaixo. E é isso aí. Daí olha só que coisa. Ele e o irmão dele começaram a xingar abertamente os Estados Unidos. Eles começaram a executar um monte de gente lá, e quando os Estados Unidos falou, que execuções são essas? Eles falaram, vocês não estão felizes? Então vem invadir e vocês vão ter mais de 250 mil gringos mortos.
No início, logo do início do governo, ele estatizou 90% das empresas de energia, 100% de telefonia, empresas americanas, maioria das mineradoras, fábricas, armazéns, comércios, hotéis, residências particulares, 2 milhões de acres de terras produtivas, contas bancárias, navios, obras de arte, sem pagar. Sem pagar. Aí, em 1960, Cuba fecha acordo comercial com a União Soviética, o maior algoz dos Estados Unidos. E aí, quando começa a chegar o petróleo soviético, sabe o que eles fazem? Eles nacionalizam as duas refinarias da Texaco e da Standard Oil, que eram refinarias americanas. Então, basicamente, eles tomaram na mão grande. Aí, meu irmão, depois de tudo isso, só em 1962, houve o bloqueio comercial de Cuba, que, como eu falei, não é um bloqueio total. Cuba faz comércio com o resto do mundo. Né, cara? Então, não vem me falar, o bloqueio. O próprio Fidel reconheceu em discurso, tá? Tem registro disso, que o problema de Cuba não é do bloqueio, é do próprio governo e do excesso de autoritarismo que eles fizeram. Também, liberdade pra quem? Não é né? livre, Mas aí, o socialismo não funciona, é um sistema que não funciona e cai de podre. Beleza, tira o bloqueio então, deixa eles morrerem sozinhos. Por que todo país socialista é bloqueado? Por que todo país socialista é bloqueado? Responde aí pra nós. Por que Cuba é bloqueado até hoje? Esse vídeo aqui eu sei que vai cair lá pro Biden. Biden, por que você tá mantendo os embargos lá em Cuba? Por que você não tira? Aqui, ó, que tá fazendo esse questionamento pra você. Eu sei que não sei que sabe, mas a minha audiência é enorme. Sabe, eu tô movimentando. O alcance chega até no Biden. Eu tô movimentando a geopolítica mundial e vocês não estão sabendo. Mas e aí, por que não tira? Todo ano a maior parte dos países vota pra acabar com o embargo em Cuba e os Estados Unidos vota pra continuar com o embargo em Cuba. Então é todo ano a mesma história. Se o socialismo não fosse perigoso pro sistema hegemônico, pra que bloquear, cara? Do que eles têm medo? Agora uma dúvida. A gente já falou aqui sobre as fomes que aconteciam antes, que eles não suportavam, mas e depois que os países passam a ser socialistas ou comunistas, qual é a relação deles com a fome? Melhora a situação das pessoas? Elas realmente passaram a ter mais alimento? Continua do mesmo jeito? Mudou pouco? Mudou muito? Como é? Pausa aqui, velho. Já vou começar te falando da Venezuela. Acabei de mostrar uma matéria aqui que mostra que os caras emagreceram. Mas de qualquer forma, tem uma outra aqui. Vamos falar de Cuba? Olha aqui, ó. Isso aqui é desse ano, tá? De fevereiro desse ano. En Cuba, a veces ni agua hay para engañar al estómago. La escasez de harina de trigo para producir el pan, subvencionada en Cuba, agrava a crise alimentaria que vive o país. Aí, isso aqui é uma reportagem do DW, né? Eu não sei como é que se fala isso. DW, é assim que se fala em inglês? Né? Tá aí, velho. Tá aí. É coisa recente. Vamos lá, vamos ver o que ele vai falar. Essa é a parte boa. Depois desses episódios de fome, por exemplo, na União Soviética, a fome se tornou desconhecida para as pessoas. Uma vez que eles resolveram a fome, o último grande episódio de fome na União Soviética foi causado pelos nazistas, pela invasão nazista na Segunda Guerra. E isso eu não preciso explicar para ninguém, pelo amor de Deus, né? A mortandade que os nazistas causaram na União Soviética, acho que pelo menos as pessoas têm uma ligeira noção. Tem que explicar, pro Kim Kataguiri e pro MVL precisa. MVL, entendeu? MVL é aquela piada dele do humorista profissional. Pra vocês terem uma noção, mais de 20 milhões de soviéticos foram mortos, tá? Caralho. 20 milhões. Essa é a cifra, é o tamanho da destruição. Estima-se que todos os soviéticos perderam pelo menos um membro da família na guerra. Esse foi o tamanho da destruição, tá? Caralho. E aí, obviamente, durante a guerra, o esforço todo era pra frear a besta fascista que tava com 70% das suas forças na frente do leste. As pessoas imaginam que a guerra foi muito na Europa continental, mas a maior parte das tropas nazistas estava mobilizada no leste da Europa. Então vamos lá. Vamos falar dessa parte aqui, ó. Do livro do Robert Service, que ele diz o seguinte, né? Isso aqui é sobre a coletivização das fazendas, tá? Uma fome imensa assolou as áreas rurais em 1958, a seca deflagrou algumas regiões do país, mas a campanha de industrialização e suas consequências foram a principal causa da grande privação e sofrimento das massas. Quando sentíamos fome, ingeríamos qualquer coisa, comíamos todo tipo de gramíneas, raízes silvestres, folhas de abóbora, cascas de amendoim e até vermes, girinos e sapos. Era nojento comer sapos, pois causavam enjoo. Comíamos até ratos quando conseguíamos capturá-los, mas geralmente ficávamos fracos demais. Tem outro trecho que diz o seguinte, olha só. O Comitê Estatal de Planejamento, a Gosplan, recebeu ordens para criar um plano quinquenal de industrialização. Sempre que o Gosplan apresentava um esboço do plano, o Politburo aumentava ainda mais as metas de produção, certo? Aí ele diz o seguinte, quando
isso aconteceu e o preço dos cereais despencou, né? Ele diz o seguinte, olha só, Stalin nem se abalou. Em vez de tocar a economia e a indústria sem maquinário de última geração, incluiu outras verbas no orçamento, preferindo sacrificar os cidadãos com a queda do padrão de vida. Os salários despencaram, as prateleiras das lojas ficaram quase vazias. Trabalhadores fabris, mesmo os com empregos que exigiam qualificação profissional e recebiam salários acima da média, mal tinham o suficiente para alimentar. A maioria deles se tornou vegetariana contra a própria vontade. Ou seja, até o pessoal que trabalhava na área fabril, isso não tem nada a ver com o nazismo, isso é antes, tá? Até eles passaram fome por conta da coletivização da fazenda. E mais tarde eu ainda vou dar o exemplo contrário da própria China. Mas vamos lá, vamos continuar o que você está falando. E em direção à União Soviética. Para quê? Para colonizar essas terras. Era um movimento colonial. Depois que a União Soviética conseguiu resolver essas fomes episódicas, a segurança alimentar lá ficou permanente. E o que tornou possível a União Soviética superar a fome desse jeito? Principalmente a coletivização do campo. Justamente o processo que estava recebendo tanta resistência dos proprietários privados por motivos óbvios, era tão mais estável e mais produtivo que fez com que o suprimento principalmente de grãos, que são o principal artigo de alimentação dos soviéticos, fossem o suficiente para o restante da história soviética até o seu fim. Que aí... Isso é mentira, cara. Isso é mentira. Inclusive, eu vou mostrar para você o exemplo contrário, que você falou justamente, né, da coletivização da fazenda. Eu já mostrei o exemplo lá, que o cara falou que não, que isso foi um problema, mas eu vou te mostrar, né, esse livro aqui, ó, China, do teu brother aí, Elias Jabor, que diz justamente o contrário. Nesse capítulo aqui, ó, onde ele diz aqui, ó, revolução da pequena produção mercantil como distinto modo de produção interno à nova formação econômico-social, ele descreve como a China fez. Como é que a China fez? A China, basicamente, primeiro eles impediram o cara de ir para a cidade. Você é do campo, você não pode ir para a cidade. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, em vez de coletivizar a produção, como já tinha sido feito, e isso tinha dado um problemaço de fome, inclusive, começou-se a tradição de comer-se animais exóticos na China por causa dessa coletivização e por causa da falta de comida. O que a China fez? Ela fez o inverso. Ela basicamente falou o seguinte, ó, nós vamos fazer um arrendamento dessa terra para uma família e essa família vai cumprir só uma cota com o Estado e o excedente de produção você vai comercializar no mercado. Sabe o que aconteceu? A produtividade dos caras aumentou demais, como mostra esse gráfico aqui, ó. Isso aqui é um gráfico que mostra desde 1961 até 2015 como que a produção de cereais subiu em milhões de toneladas. Olha aqui, ó. Olha isso daqui, ó. Então, é engraçado que a coletivização de fazenda funciona tanto que a China fez o contrário, né? Que justamente o resto do mundo capitalista, que produz muita comida, né, em excesso, faz justamente o contrário. É engraçado como a lógica é inversa, né? Vamos lá. Sim, a fome ia voltar com toda a força. E aí existe uma coisa que eu tenho que salientar aqui. Eu tenho certeza que vai aparecer gente dizendo assim, ah é? Da onde você tirou isso? Das fontes soviéticas? Você não leu George Orwell? Ele já falou sobre como o governo manipula as fontes. Você não leu A Revolução dos Bichos? Você não leu 1984, Ministério da Verdade, Thiago Santinelli? Eu só peguei fontes aqui que ninguém chamaria de comunistas, pra tentar demonstrar o que eu tô falando. Existe um livro muito famoso chamado Atrás dos Urais. As fontes todas estarão na descrição do vídeo. Esse livro é o relato de um trabalhador americano que vai para a União Soviética, particularmente para a cidade de Magnitogorsk, trabalhar na indústria. E ele escreve o livro relatando o que ele viu. E ele tá nesse momento da União Soviética, onde tem a fome e a solução da fome. E ele descreve que era palpável os resultados da coletivização do campo. Ele fala que em poucos anos você via comida que era muito difícil de conseguir, muito acessível. E isso vindo de uma pessoa que não era comunista, não nutre nenhuma simpatia pela União Soviética, tampouco pelo Stalin. Se vocês lerem o livro, vocês vão ver isso. Você estava falando lá da Bom, eu não conheço esse livro, então realmente não posso refutar isso. A questão da segurança alimentar. Essa segurança alimentar que os países socialistas aí que você está citando conseguiram, era um bagulho que era tipo pau a pau com um país capitalista que é o... Tipo Estados Unidos, por exemplo. Em relação aos Estados Unidos, esse é um exemplo bom desse país. Era pau a pau com os Estados Unidos ou não? Então, novamente, para ninguém me acusar de estar usando fontes totalitárias manipuladas soviéticas, existe um relatório da CIA de 19
1983 falando sobre a dieta dos soviéticos. E esse relatório revela que os soviéticos e os estadunidenses comiam mais ou menos a mesma quantidade de calorias por dia, mas a dieta soviética era mais nutritiva. E inclusive o relatório diz, talvez os soviéticos e estadunidenses estejam comendo demais para boa saúde. Esse relatório foi desclassificado em 2007, ele é da CIA, gente. Não dá pra dizer que a CIA é comunista. Dá sim, viu? Vamos falar. Vamos falar. Você pode ter certeza que vão falar. Vou falar. Paulinho Cogos vai fazer o react desse vídeo e vai te desmentir. Ele vai mostrar, vai botar assim, ó, 30 argumentos mostrando que a CIA é comunista, assim como o McDonald's. A CIA, ela faz parte do globalismo do Deep State que tá tentando controlar a mente da humanidade. É a única explicação que tem, né? Não só a União Soviética, existe um estudo feito nos Estados Unidos em 1986, comparando países capitalistas com países socialistas a respeito de vários critérios. E adivinha, os países socialistas tinham mais segurança alimentar que os capitalistas, e não só isso, tinham menos mortalidade infantil, mais acesso à saúde e mais acesso à educação. Isso aqui tá numa tabela de um estudo feito nos Estados Unidos. Novamente, não é a fonte totalitária 1984 do Ministério da Verdade, tá? Se vocês quiserem questionar, questionem o método desse tipo de estudo. Tá. Deixa eu ver se tem esse estudo na descrição dele. Cadê? Relatório da CIA, tarará. Esse aqui não achei não, cara. Falou que é um estudo de 1986, é isso? Eu não achei na fonte, cara. Eu não achei esse estudo aí, cara. Bom, mas tudo bem. Eu quero ver esse estudo para ver se ele realmente existe, se a conclusão é certa. Vamos lá. Não achei aqui na descrição. Vamos lá. Tá. Agora eu quero... A gente tá falando sempre de coisa pra trás, né? Isso. Bagulho passado e tal. Atualmente, você tem algum exemplo contemporâneo disso? Disso ser bem sucedido? Na real, não sou eu que tenho um exemplo, é a FAO que tem um exemplo. Que porra é FAO? O que é FAO, caralho? Ô, na moral, vocês ficam trazendo... É foda trazer os caras que fazem os bagulho. Eu não sei o que é FAO. FAO pra mim é arma. É FAO? FAO, Não me fala o que é. Eu quero aprender sozinho. Buscando conhecimento, ensinando pra vocês aí, ó. Busquem conhecimento. FAO. Vamos ver o que vai aparecer no Google. Vamos lá. Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. Realmente precisava de um nome pequeno, que é bem grande. Mas é uma organização da ONU que trata sobre questão de alimento nos países. Tipo isso aí. A gente falou da CIA, agora a gente tá falando da ONU. Então, só grandes organizações comunistas do mundo, né? E quem que aparece fora do mapa da fome? Cuba. E isso não sou eu que tô dizendo. A ONU tá dizendo. Vocês podem ir lá, o mapa interativo tá lá pra vocês clicarem no país que vocês quiserem. Então vamos lá. Em primeiro lugar é o seguinte. Você tá me dizendo que a Cuba tá sem problema de fome. E essa matéria que eu acabei de mostrar pra você? Segundo lugar, cara, desculpa, mas muitas vezes os dados da ONU, eles são inclusive questionáveis porque eles pegam dos próprios países. Então você acha que uma ditadura, como acontece lá em Cuba, vai dar quais dados? Por que eles não permitem, então, que observadores internacionais vão a Cuba fazer os seus estudos? Por que então, os dados que Cuba mostra para o mundo são só os dados que eles falam, você tem que confiar e você nunca mais pode... Você não pode deixar ninguém ir lá conferir aquilo ali. Né? Porque se Cuba é tão bom, cara, assim, eu acho que você começou... seu vídeo falando, se o socialismo é ruim, se o capitalismo é ruim, por que você bloqueia então? E beleza, até um argumento que eu não concordo, né? Porque se você é bom, por que você precisa dos outros? Mas existem, inclusive, os argumentos para que Cuba seja bloqueado, mas o contra-argumento a isso, né, que eu posso usar agora é, por que, se Cuba é tão bom, por que as pessoas não podem ir embora de lá? É simples, cara. Se Cuba é um lugar tão bom, por que as pessoas se arriscam morrer afogada nos oceanos para sair de lá, cara? Nem? Quantos testemunhos você não tem de diversos cubanos que saem de lá e falam, cara, eu nunca tinha visto uma prateleira cheia de frango. Eu nunca tinha visto uma prateleira cheia de comida. Então você vai me desculpar, cara. Você falar que você confia mais nos dados de uma ditadura do que no testemunho real de diversas pessoas que falam, eles não deixam olhar lá porque eu estou dizendo, eu fugi de lá, arrisquei minha vida pra fugir de lá e eu tô falando, não tem comida no mercado, cara. Né? Enfim, vamos lá. Então, mesmo com todos os embargos que Cuba sofre, o país não tá no mapa da fome. Não, o país não tá no mapa da fome, mas sabe quem tá no mapa da fome? Então imagina, já te interromper, então imagina se não existisse os embargos naquele país. Isso. Nossa, ia voar, Cuba ia tá voando, hein? Cuba não tá no mapa da fome, mas sabe quem que tá no mapa da fome? Brasil, porra! Ah, não, que isso, Ian. O Brasil passando, que isso. E sabe quando o Brasil voltou pro mapa da fome? Porque tinha saído. Coincidentemente... Mito! Coincidentemente... B-22 voltou durante o governo Bolsonaro ao mapa da fome. Coincidentemente foi em 2018, mas não tem nada a ver. Você também tá sendo muito radical. Pausa aqui. Você vê que eles mesmos se confundem, né? O
Ian Neves fala, voltou pro mapa da fome, aqui ó, no governo do mito. Aí o Santinelli fala, coincidentemente foi em 2018. Não, 2018 o Bolsonaro nem era presidente, cara. Agora eu vou te dizer, cara, o Brasil, eu não sei se você sabe, mas ele esteve mais de... E eu não sou defensor do Bolsonaro aqui, cara, então eu posso falar. O Brasil esteve há mais de uma década, né, por mais de uma década, sob a gestão do PT, cara. Sob a gestão do PT. E vou te dizer uma coisa, velho. Vou te dizer uma coisa. Por causa da gestão do PT, a gente tem diversos problemas econômicos, de fome, de problemas de saúde, de problemas de educação no Brasil, né? Pra você ver, cara, como, infelizmente, a gente ainda entrega a governança do nosso país para essas pessoas. E o cara voltou, velho. E o cara voltou. Cara, querendo associar o governo do Bolsonaro com a fome ter voltado. O que tem a ver? Pessoal, é por isso que é foda trazer vocês radicais por isso. Tudo pra vocês é culpa do capitalismo. Pra vocês é culpa do mito, né? O mito, do Bolsonaro e o capitalismo. Olha só, que problemão. Quem diz que no socialismo passa fome, ou acha que o Brasil é socialista, o que é possível, né? Porque tem, assim, a gente já ouviu algumas coisas incríveis, ou tem dissonância cognitiva. Eu acho que as duas coisas são bem possíveis, né? Essa fome no Brasil, inclusive, é uma fome que não incomodou ninguém, né? Diga-se de passagem. Voltado, eu falei aqui no canal várias vezes. Tinha gente pegando, eu peguei imagens, gente pegando osso de boi em lixo, mano, pra tirar o restinho de carne que tinha pra sentir gosto de carne na sopa. Mas essa fome não incomodou ninguém. Ninguém se importou com isso. E segundo... Quem disse que ninguém se incomodou com isso, cara? Quem disse que ninguém se incomodou com isso? Cara, a gente fez uma oposição gigantesca quando isso aconteceu. Quem disse que ninguém se importou com isso? No relatório da ONU de 2023, 21 milhões de brasileiros passavam fome e 70 milhões estavam em insegurança alimentar. Mas esses números parecem que não incomodam muito. E aí, só pra galera que não tá acostumada com os termos, o que é insegurança alimentar? É o quê? A insegurança alimentar é um pouco diferente da fome porque é não ter acesso regular e permanente à comida todo dia. E o conceito de fome? A insegurança alimentar, a gente já falou, fome é o quê? É a pessoa que não tem nada ou é outra coisa? A fome é uma coisa mais permanente, né? A pessoa não ter o ano todo acesso à alimentação de qualidade a ponto de ficar malnutrido ou desnutrido. Pronto, conceitos foram dados aqui hoje. E isso eu só tô falando do Brasil. Se a gente for pro mundo, tem 735 milhões de pessoas passando fome e 2,3 bilhões em insegurança alimentar. Vamos lá, se eu mostrar de novo os gráficos aqui que eu te mostrei, o mundo inteiro está numa tendência de redução do problema da fome, cara. Isso não é uma opinião, isso é um fato. E mais, depois do advento do capitalismo, você teve um crescimento populacional absurdamente gigantesco, cara. Isso é uma coisa que você tem que ter em mente. A partir do capitalismo, você teve uma produção tão grande, tão excedente, que a população cresceu, a mortalidade diminuiu e o índice de fome também diminuiu, ou seja, são mais pessoas estando em melhores condições de vida. Eu vou mostrar aqui pra você, cara, outros dados pra você ver também. Isso aqui é dado, tá? Isso aqui não é opinião. Por exemplo, se você pega aqui a evolução das taxas de mortalidade infantil no Brasil, no Chile, na Colômbia, no Paraguai, na Argentina, no Uruguai, olha o que aconteceu. Todas diminuíram. Nenhum país desses é capitalista. Se você pegar aqui, ó, o mapa mundial das pessoas vivendo em extrema pobreza de 1820 a 2015, você vai ver que o negócio vem. Quando chega mais ou menos ali no início do século XX, depois da segunda metade do século XX, que é o neoliberalismo, o que você tem? Você tem uma diminuição drástica das pessoas, o número de pessoas vivendo em extrema pobreza e um aumento gigantesco de pessoas não vivendo na extrema pobreza. Ou seja, não só você tirou as pessoas que estavam na extrema pobreza da extrema pobreza, mas como você teve um crescimento populacional e esse crescimento se deu onde as pessoas não estão na extrema pobreza. Então os dados dizem o contrário, velho. Os dados dizem o contrário do que você está falando aí. Essa é a situação da fome do mundo. E aí eu te pergunto, Thiago, o mundo hoje é socialista, por acaso? Claro que é, globalista, porra. Óbvio que não, porra. Óbvio que não. E aí, você entende? Quando falam que tem fome no socialismo, e o capitalismo tem o quê, porra? A gente vive num mundo que é o fim da história, que o capitalismo venceu, que todos os países adotaram o livre mercado, e nós temos 2,3 bilhões de pessoas em insegurança alimentar. Mas a gente... Vamos lá, cara, vamos lá. Você está fazendo exatamente o que você falou no início do seu vídeo. Você está pegando a exceção e tratando como regra. Não adianta você pegar e falar, olha, no mundo nós temos 2,3 bilhões de pessoas em insegurança alimentar. É verdade, cara. Agora é o seguinte, velho. Quais são os países que estão resolvendo com mais velocidade o problema da fome? Justamente os países mais capitalistas. E outra, depois do, como eu falei, cara, vou repetir aqui, do advento do capitalismo e do neoliberalismo, você teve um aumento exponencial da população, ou seja, vai dar problema, tem um monte de gente, agora todo mundo vai passar fome. E o contrário, as pessoas passando menos fome e as pessoas saindo da extrema pobreza.
É justamente o contrário do que você está dizendo, né? Enquanto isso, países como Venezuela tem pessoas perdendo peso. Você vê aqui a reportagem mostrando que as pessoas em Cuba também estão com insegurança alimentar, estão passando fome, né? E mais ainda, você pega países como, por exemplo, a Coreia do Norte, que você não precisa nem falar, né? Você simplesmente não consegue nenhum dado sobre eles. Nenhum dado. Tem reportagem dos caras indo lá mostrando que, tem um mercado aqui cheio de coisa. Quando os caras põem a mão assim, é um papelão. Não é uma vitrine de verdade, é um papelão com foto de comida. Né? Então, cara, desculpa, cara, contra isso não tem como você brigar. Tem jet ski. Que não paga imposto. Que não paga graças imposto, ao Bolsonaro. Exatamente. Bolsonaro tirou o imposto do jet ski. E aí você fazendo L e achando que ele tá trabalhando pra você. Essa coisa. Não, cara, se você for falar disso, aí pior ainda. Deixa eu te falar uma coisa, meu queridão. Eu não sei se você sabe, mas o governo Lula foi responsável pelos maiores lucros da história dos banqueiros. O governo Lula agora, e tem que tomar cuidado como vai falar, né? Acabou de, coincidentemente, comprar os precatórios, tá? Dos bancos que acabaram de pegar essa dívida do governo Bolsonaro. Olha que coincidência. O governo tá em déficit, nós estamos fodidos. Aí o banco foi lá, comprou o precatório, então pegou dos pequenininhos, dos pobres, comprou esses precatórios. Aí o ricão banco tá cheio de precatório. O governo Lula, de repente, vai lá e paga e compra. Você quer falar o quê, mano? Você quer mais do que o Lula, que acabou de taxar a comprinha da Shein, comprinha da Shopee e conseguiu perder a arrecadação? O cara taxou e perdeu a arrecadação. Você quer mais do que isso, velho? Vamos lá. Aí do Lula de querer tirar o Brasil do mapa da fome. Que pra que comer se a gente pode andar de jet ski? Você aí que tá, meu Deus, eu não sei se eu vou ter um arrozinho pra comer. Você já deu um rolezinho de jet ski pra ver? Você nem pensa em comer porque você está feliz comendo. É como falou o Bolsonaro, né? Mas aí eu tenho que aguentar esses radicais querendo que todo mundo tenha comida em casa. O Bolsonaro falou, né? Já andou de jet ski? O dia que você andar, você vai se apaixonar. É isso aí. Eu durmo todo dia pensando no meu próximo jet ski. Acho que eu nunca cheguei a 100 metros do jet ski. Acho que eu também. É esse nível da minha vida. Não, tem aquela propaganda, né? Os jet skis são como as motos. Eu lembro só. Eu só lembro desse. Verdade. E assim, me corrija se eu estiver errado, mas eu já li, não lembro onde. Mas não é só que a fome acontece no capitalismo, pá. O capitalismo precisa de gente passando fome para continuar funcionando. É isso ou eu ouvi errado? É isso. Isso é uma coisa que faz com que a gente explique melhor o porquê que a gente luta pelo socialismo. Porque o capitalismo não tem a fome como uma consequência ou um acaso. A fome é uma necessidade para o capitalismo. E eu acho que só de uma maneira simples eu consigo fazer com que você entenda o porquê. Pensa um pouco. O Brasil é o país que se glorifica de ser o país do agro, né? O agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo. Inclusive a galera da extrema-direita fala que o Brasil alimenta 1 bilhão de pessoas no mundo, que é um dado meio questionável, mas enfim, né? Vamos pressupor que é verdade. O que já é meio, isso aí só... Peraí. Se é questionável, eu refuto o dado. Né? Você primeiro bateu o pau e falou, não, vamos pressupor que é verdade, mas vamos lá. Mesmo que esse dado for verdade, pensa comigo. O Brasil está alimentando, é o que eles falam, quanto? 1 bilhão de pessoas. 1 bilhão. Por que tem gente passando fome? Meu Deus do céu, cara! Porque o problema não é produção. O problema é distribuição, o problema é sustentabilidade. É a mesma coisa que eu chegar e falar assim, pô, se o mundo produz tanta comida, por que tem gente na África que passa fome? É a mesma coisa, cara. Porque você não tem um método sustentável de levar o alimento até essas pessoas e mais, você não tem um método sustentável de fazer com que essas pessoas tenham instrução, tenham qualificação para elas saírem dessas condições. É por isso. Brasil do PT. Vamos lembrar, Brasil do PT. Aqui, sendo que tem comida pra mandar pra fora esse tanto, tá ligado? É aí que tá. Como é que um país que produz tanta comida tem gente passando fome nele próprio? A resposta disso é a dinâmica interna do capitalismo. De uma maneira simples, se for mais lucrativo vender pra fora, que se foda quem tá dentro. Só pra pegar um episódio bem famoso que ilustra isso, aqui no Brasil, depois da crise de 29, a gente teve uma queda vertiginosa do preço do café, que era o principal artigo de exportação no Brasil daquela época, né? E aí o que aconteceu? Pra resolver esse problema, o governo do Getúlio Vargas comprava o café, porque o preço estava muito baixo. E o que eles faziam com esse café? Eles distribuíam, eles queimavam, eles destruíam o café. Por quê? Para controlar o preço. Peraí, cara, você tá me dando um exemplo de capital. Olha só como você vai longe. Você está dando um exemplo do que é capitalismo com a ditadura do Getúlio Vargas fazendo conluio com a oligarquia do café para comprar o café dos caras e destruir para subir o preço. Você acha que isso é capitalismo? Você não entendeu nada, velho. Isso é socialismo, isso é comunismo, velho. Isso é justamente um planejamento centralizado. Assim, dane-se
a vontade das pessoas, dane-se os poderes distribuídos, você tem um grande poder centralizado que faz o que quer. O capitalismo se alimenta da fome dos outros, você tá louco, velho. É justamente o contrário. O capitalismo, para funcionar, ele funciona a partir do consumo em massa. Se o cara não consegue comer, se o cara tá desnutrido, se o cara morrer, esse cara não consome. Então, para o capitalismo, é importante que esse cara esteja pronto para consumir. O capitalismo só se sustenta a partir do grande acesso das pessoas a tudo. Entendeu? Você só consegue ter uma fábrica de televisão se muitas pessoas comprarem uma televisão. E mais, cara, como eu já te falei, existe uma carta do Stalin falando literalmente isso. Vamos usar a fome como instrumento de política para acabar com os antirrevolucionários. Você tá fazendo justamente o que você falou no começo do seu vídeo. Você tá pegando o que deu errado no comunismo e falando, não, é culpa do capitalismo, e dando um exemplo de algo que é comunista dentro do capitalismo. Ou você vai me dizer que Getúlio Vargas era um grande capitalista? Nem era um grande cara, não, tô preocupado com o livre mercado. O Getúlio Vargas era um liberal. Então eles destruíam produtos. Isso. Caralho, sério. Porque no capitalismo, a destruição da mercadoria faz com que ela fique mais escassa. E a escassez controla os preços. No capitalismo, se uma mercadoria não é lucrativa, ela é descartada. Isso é uma dinâmica que não depende da vontade de ninguém. E aí é que tá o problema. O capitalismo não depende de vontade de ninguém. É um sujeito sem sujeito. Ele tem uma dinâmica interna. Entendi. É bem melhor, então, em vez de você distribuir o poder e deixar que as dinâmicas sociais ditem as demandas, não, é melhor você fazer com que o sistema de governo seja a vontade de alguém, na vontade do Stalin. Pô, pra que obedecer essas leis malvadonas de mercado? Vamos obedecer o Fidel Castro, bem mais legal. Que é de autovalorização. E para se autovalorizar, não importa se envolve comida ou sapato. A mercadoria tem a função de lucro e não a função de atender uma necessidade humana, que é ou calçar ou... Meu Deus do céu, cara. É tão errado isso que você tá falando, cara. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. O capitalismo, ele surge a partir de necessidades humanas. Ele surge para atender demandas humanas. Senão o capitalismo não se sustenta. E outra, você tá dando exemplos de coisas que são mal sucedidas, como por exemplo, vamos destruir café para aumentar o preço, tal, que é basicamente o keynesianismo que a gente critica, né? Não são vocês keynesianistas, né, que dizem, nem sei se é, mas que falam o seguinte, se não tem dinheiro, manda o governo contratar alguém para cavar um buraco e depois manda o governo contratar alguém para tampar esse buraco. Pronto, aí você faz a economia girar e tudo dá certo. Não, cara, isso não funciona, isso não é capitalismo, velho. Então a gente produz alimento não para as pessoas comerem, mas só o único objetivo é só vender. Exato. E essa venda precisa... Vender pra quê? Pra pessoa enfiar no bolso e falar, comprei, viu? Não é pra pessoa comer, cara. Precisa ser lucrativa. Se não for, essa mercadoria é descartada. E vocês não precisam acreditar em mim, gente. Acontece isso em menor escala no capitalismo o tempo todo. Você falou que eles preferem... Vamos lá, é óbvio que isso acontece o tempo todo no capitalismo porque você tem excesso de produção. O ser humano nunca foi tão produtivo quanto agora. Com as inovações tecnológicas, com essa demanda latente de vendas, tá? Que o capitalismo faz com que você produza. E isso só faz sentido você produzir se alguém for consumir, cara. Destruir alimentos do que se não for lucrativo. Tem algum exemplo de algum alimento ou algo que aconteceu isso no Brasil ou em algum outro lugar? Em menor escala acontece no capitalismo todos os dias. Mas tem episódios de grande escala que nem a queima do café no Brasil, tipo na Argentina com uva e na Austrália com carneiro. Quando a gente fala da destruição do capitalismo... Só uma coisa, pausa aqui. Eu lembrei de uma coisa agora. Você tá falando que o capitalismo não quer alimentar as pessoas, mas ele quer lucrar? Faz o seguinte, irmão. Compara o preço do arroz do MST com o arroz do mercado. Compara o preço do alface, né? Daquelas hortas conjuntas lá, que o Gregório do Vivier e o Wagner Moura vão visitar. Compara o preço daquele alface com o alface que você compra no mercado. Pelo amor de Deus, cara. Café no Brasil, não é que destruíram 3 ou 4 sacas de café. Destruíram café o suficiente para suprir o mercado mundial por 3 anos. Foi essa a quantidade de café que destruíram. Isso tudo para controle de preço. Esse é o problema. Só para dar um exemplo contemporâneo que é meio ridículo, recentemente destruíram milhares e milhares e milhares de Funko Pops pela mesma razão. É verdade. Porque o Funko Pop começou a não ser lucrativo e os caras tiveram que destruir os bonecos. Que bom, destrói mesmo. Concordo com você, tem que destruir mesmo. Ele Feio. não gosta de Eu odeio Funko Pop. Eu não gosto, não. Eu concordo com você, Funko Pop é feio pra caralho. Você tem Funko Pop na sua casa, porra. Eu tenho o meu, mas é o meu. Não tem o meu, pô. Fizeram 2 mil, eu não vou ter. Não façam Funko Pop meu, tá? Não quero. Pode eu acho fazer uma mais, merda. eu não tô nem aí.
Eu me amo a esse ponto. O que o Não, Funko... da hora é o seguinte, velho. Ele fala assim, não, o problema do capitalismo é que eles ficam destruindo o Funko Pop. Da hora é o socialismo, né? Você pega lá na Alemanha, né, na época que teve ali a Alemanha Ocidental, a Alemanha Oriental, o pessoal na Alemanha Oriental não tinha acesso a nada. Eles faziam contrabando, irmão, de fita de música. Eles faziam contrabando de novela. As coisas que eram produzidas no capitalismo não podiam entrar no mundo ocidental lá da Alemanha, porque, nossa, é o demônio do capitalismo. E os caras faziam de tudo pra ter aquilo, velho. É ridículo, cara, é ridículo. O Funko Pop e o café têm a ver. Os dois são mercadoria. O capitalismo pode ser definido como a generalização da mercadoria. É transformar todos os aspectos da vida humana Então, pro em mercadoria. capitalismo, o arroz e feijão e um Funko Pop tem a mesma função. Lucro. Só lucro. As duas têm a mesma função, é lucro. E esse aqui é o É verdade. Pega lá, de novo, pega o arroz do MST. Olha que coisa maravilhosa. problema. No socialismo, essa lógica se inverte. A gente produz para atender as necessidades humanas e não para lucratividade. Se produz comida, para comer. Se produz roupa, para vestir e não para lucrar. É aí que tá. O capitalismo traz uma coisa inédita, que é excesso de produção. É uma coisa que só faz sentido nessa etapa da história. A humanidade sofreu toda a sua história com escassez. A gente pisa aqui na Terra, a gente tenta ter menos escassez. O capitalismo traz o problema inverso. Excesso de produção. Excesso. Ai, que problemão! Que problemão, cara. Eu prefiro ter o problema da escassez. Então, olha lá. Então, em vez de eu viver num país que destrói os Funko Pops, né, em que a produção ela é excessiva, você tem, por exemplo, no Japão, né, o cara quebra a televisão dele, ele não manda consertar, ele compra outra, né, porque lá tem excesso de produção desses produtos, né. Não, esse é um problema. Da hora mesmo, é como eu te falei, lá na Alemanha Oriental, né, que você não tem acesso nem a novelas, nem essas benesses do capitalismo, ou é bom então na União Soviética, na Venezuela, que as pessoas estão comendo cachorro, né, não tem papel higiênico. Você é feito pra escassez, mano. Para com essa história aí de excesso de produção. De produção e pessoas carentes do que eles estão produzindo. em Exatamente, excesso. exatamente. Ao mesmo tempo que a gente tem uma produção que consegue suprir todo mundo, e consegue mesmo, a gente produz mais ou menos 1,5 vezes o que a Terra precisa pra comer. Hoje, tá? Hoje. Não é uma coisa do futuro. E Pois é. a gente tem 2,3 bilhões de pessoas em insegurança alimentar. Por quê? Por quê, cara? Porque deixa eu te explicar uma coisa. Se você faz uma lógica puramente distributiva, se você tira o tal do lucro da vida das pessoas, a produção acaba. Isso não é opinião minha. Você pode pegar o que a China está fazendo. A China fez isso. A China fez isso. A China pegou e entendeu o seguinte: não dá pra gente mandar o cara produzir pro Estado, porque sim. A gente tem que falar pro cara, ó, produz um pouco pro Estado, mas o que você fizer em excesso, você vende, o lucro é teu. Aí o cara começou a produzir mais. Isso, cara, isso é o básico do básico do básico que você tem que aprender para você ter o mínimo de cognição para entender como as relações humanas funcionam. Vamos lá. Porque isso depende de uma dinâmica interna do capitalismo. Não é escolha de ninguém. E não caiam nesse papo de tal bilionário disse que precisa de tantos bilhões para resolver a fome no mundo. Enquanto tiver capitalismo, vai ter fome no mundo, tá, gente? É uma coisa insolúvel, faz parte da dinâmica interna do capitalismo. Se todo mundo do planeta, eu vi alguém em algum TikTok falando isso, se todo mundo do planeta tiver emprego, o capitalismo quebra, Sim, então ele necessita de ter gente desempregada e fodida. o desemprego é um fenômeno do capitalismo. Lembra que eu falei dos países socialistas? Da onde você tirou isso, velho? Da onde você tirou isso? Sabe por que você tá falando que o desemprego é um produto do capitalismo? Porque antes disso você não tinha desemprego, você tinha fome! Se o cara não tinha emprego, que basicamente era assim um camponês, porque ele não tinha terra por algum motivo, ele morria de fome. É por isso, tá? No capitalismo você tem tanto excesso de produção que até as pessoas que eventualmente ficam sem emprego, elas não morrem de fome. Agora, essa história de não, é só tantos bilhões de reais que você resolve o problema da fome, isso não funciona, isso não é verdade. Tem um documentário muito bom que chama Poverty Inc., chama Pobreza S.A., que ele basicamente critica essas missões, né, de caridade para a África. Por exemplo, né, teve uma marca de alpargatas argentinas, que era um calçado, que falava o seguinte: para cada alpargata que eu vender, eu vou mandar uma para África. E aí vendeu pra caramba, eles mandaram um monte para África. O que aconteceu? Os pequenos produtores de calçados lá faliram. Aí chegaram todos esses calçados de graça, vestiu todo mundo. Aí quando acabou a doação, o que aconteceu? Não tinha mais de doação e não tinha mais produção. Então não adianta, velho. Você quer trazer desenvolvimento para um país, ele tem que ser sustentável. Você tem que levar segurança jurídica, você tem que fazer com que as pessoas tenham um estímulo para produzir, vender e sobreviver. O capitalismo só existe se as pessoas consumirem. E para as pessoas consumirem, elas têm que estar bem de saúde, elas têm que estar empregadas, elas têm que gerar renda para ir lá e consumir alguma coisa. Entendeu?
Vamos lá. Sim. Todos, tá, gente? Todos tinham pleno emprego. Todos. Regime de pleno emprego é o pior pesadelo de um capitalista. E tem um É pleno emprego porque é basicamente o seguinte, ó, você vai trabalhar pro Estado e mesmo que você passe fome, dane-se, pelo menos você tem um emprego, né? Vamos lá, ó, na União Soviética tinha os Gulag, né? Que vinha de antes até da União Soviética, né? Vamos ser honestos aqui, né? O Dostoiévski já ficou num campo de trabalho forçado. Então é o seguinte, você tá desempregado, mete ali no campo de concentração, mete ali no campo de trabalho forçado. Sem emprego você não fica. Sem comida você fica. Sem vida você fica. Sem consumir as coisas do capitalismo você fica. Agora, sem emprego você não fica. caso de um cara que eu vi, eu tô lembrando agora no Twitter, algum vídeo dele, a gente vai tentar achar. Um gringo falando que era um problema pro mundo ter muita gente trabalhando. Ele reclama, ele fala que os empresários têm que começar a se juntar para aumentar a taxa de desemprego no mundo. O cara falou isso. A gente vai para o vídeo. Você viu essa porra? É isso aí, é um bilionário Pausa aí, você viu essa porra? Ele cortou, né? Cortou. Tipo assim, vamos ver. australiano que, sinceramente, a fala dele é tão didática quanto os livros do Marx, assim, a respeito de por que o desemprego tem que existir. Porque ele fala explicitamente que o desemprego é uma forma de disciplinar os trabalhadores. Ai, caralho, é uma forma de disciplinar. É uma forma de disciplinar os trabalhadores que estão, Thiago, ficando muito folgados, achando que o patrão deve alguma coisa pra eles. Querendo home office, né? Querendo plano de saúde, querendo folga. Pausa aqui, isso aqui, cara. Isso aqui, bom, você pegou um doido que falou uma merda pra falar que isso representa o capitalismo. Não, é igual quando vocês pegam, sei lá, um playboy, e falam, eu ascendi na empresa porque eu sou muito foda. Não, a empresa era do pai dele, né? Aí o cara fala, não, porque eu cheguei aqui por causa da meritocracia, né? Se o mendigo na rua está passando fome é porque ele não se esforçou o suficiente. Aí você pega esse cara pra dizer, olha o que é o capitalismo. Não, isso é só um babaca, tá? Não me coloque no mesmo balde desse cara. O trabalhador que, assim, né, é o cara que faz tudo, né? Tá aí querendo regalia. Só porque ele cria toda a riqueza do mundo, ele tá achando que ele pode alguma coisa. Mas e o patrão? E o patrão? Você Onde já é que viu ficam a os patrões? dificuldade que é ser patrão no Brasil, Ian? Pelo amor de Deus. É aquela coisa, né? Uma fábrica sem trabalhadores é uma fábrica parada. Agora, uma fábrica sem patrão é uma fábrica livre, né? E feliz. Acabou. Pausa, me mostra uma fábrica que não tem patrão. Mostra uma. Porque é o seguinte, ou você vai ter, no máximo, uma cooperativa, onde vai ter um chefe, ou, no último caso, você pegar isso aqui, ó, lá na China, você tem a Sasaki, que é basicamente um super ministério, que é o patrão de todo mundo. Então, o patrão é o governo, né? É isso. Bom, é o seguinte, o meu vídeo aqui ficou com mais de 1h30, velho. Eu vou cortar ele, eu não quero fazer um videaço, né? Vamos ver se eu consigo cortar ele pra um tempo razoável. Então, sem mais delongas, um abraço, vamos questionar tudo. E se esse vídeo fizer sucesso, faremos mais deste tipo. Valeu!